Nessas eleições 2020, tem muito candidato mudando de cor, tem muito candidato mudando de raça, e eu quero falar disso aqui neste vídeo de hoje, porque esse tema, olha... Olá, gente! Hoje estou aqui belíssima, tentando achar o melhor jeito aqui, mas enfim, belíssima estou. É porque aqui tá meio amassadinho, mas ignorem. Hoje eu quero falar sobre essa questão aí de eleições 2020, candidatos mudando de cor e de raça na autodeclaração neste ano, para esse processo deste ano, e falar de algumas questões, enfim, do que isso significa, ou o que pode significar. Porque assim, esse assunto é bem complexo, não é tão simples quanto a gente imagina, então eu queria abordar ele aqui. Se você não me conhece, eu sou a Dodi, se inscreve nesse canal, é realmente importante. Vai me conhecer, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem eu sou, vai conhecer o canal como um todo. Eu falo aqui de muitas coisas, falo de questões mais relacionadas a esses temas de sexualidade, negritude, falo de morar sozinho, falo de Goiânia, falo de um monte de coisa. Então esse canal se tornou um amontoado de temas onde eu falo sobre, através da minha perspectiva. Então vai conhecer, se inscreve. Bem, estamos aí nas eleições de 2020 e um assunto que veio à tona foi a questão dos fundos eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ter aprovado que o fundo eleitoral, que recursos do fundo eleitoral e fundo partidário sejam destinados a candidatos negros e a candidatas negras de forma proporcional pelos partidos para garantir que haja mais pessoas negras sendo candidatas, se elegendo e etc. Enfim, vamos falar um pouco disso mais para frente. Porém, tem uma coisa atrelada a isso que a gente tem percebido, que é o fato de pessoas estarem trocando, com aspas aqui, de raça ou de cor nesse ano de 2020 para concorrer às eleições. E aí essas coisas podem estar atreladas, enfim. Eu sou de Goiás e vou abordar essa realidade goiana. Se você for de outro estado, me diga o que você tem visto de movimentação aí. Deixa nos comentários. E, inclusive, durante o vídeo vai comentando. Aqui em Goiás, o jornal O Popular fez um levantamento desse número de pessoas que trocaram de raça. E aí, em que sentido? Pegou-se o número de candidatos que estiveram presentes nas eleições de 2016 e que estão presentes também nessa de 2020, e entre esses candidatos se percebeu que houve uma movimentação nesse sentido de trocar de raça. Dos candidatos que estavam em 2016 e que estão nas eleições de 2020, são ao total 5.600. Desses 5.600 candidatos, 2.000 trocaram de raça, trocaram de cor, o que representa 36,1%, se eu não me engano. O link de todas as matérias que eu citar aqui, de todas as referências que eu usei para fazer esse vídeo, vão estar na descrição do vídeo, lá embaixo. Inclusive as redes sociais estão lá também. E aí o Popular, que trouxe toda uma tabela detalhada dizendo quais foram as mudanças, né, de cor, de raça, de autodeclaração, na verdade, foi trazendo uma tabelinha para demonstrar onde houve grandes movimentações nessa mudança. Se ouvir passarinho, gente, ignora que assim, tem muito passarinho aqui. Nessa tabela, que eu vou deixar um print aqui na tela para vocês verem e analisarem e verem com os próprios olhos, você percebe que houve uma grande movimentação de pessoas brancas para pardas e uma grande movimentação de pardos para outras raças, né? Para outras cores. E aí quando você vai ver os brancos que estão se declarando pardos, né? Ou pessoas que antes se declaravam brancas e agora estão se declarando pardas, foi uma mudança de 789 pessoas, ou seja, em 2016 essas 789 pessoas estavam se declarando brancas e agora se declaram pardas, mudaram aí a autodeclaração. De pardo para branco houve uma mudança aí de 714 pessoas que agora estão se declarando brancas e não mais pardas. E aí quando você vai ver a última tabelinha, que é a tabelinha mais geral, você percebe que pessoas que deixaram de ser brancas somam 848 pessoas, as que deixaram de ser pardas somam 946. Quando você analisa essa tabela como um todo, você percebe que numericamente a maior mudança é de pessoas pardas ou que se declaravam pardas e agora estão se declarando de outras etnias, de outras cores, de outras raças, enfim. Mas a grande mudança que você percebe nessa tabela é a de pessoas que se declaravam brancas
e agora estão se declarando pardos. Você pode até ficar confuso, mas se a maior mudança numérica é das que deixaram de ser pardas para ser outras etnias, por que a principal é a de brancos virando pardos? Porque dentro desses números de pessoas que deixaram de ser pardas, há uma distribuição aí, quando você vai ver na tabela, de pardos que agora se declaram amarelos, ou brancos, ou indígenas, ou seja, não vão todos para um único rumo. Tem pessoas que se declaravam pardas, agora que se declaram indígenas, ou amarelas. Já dentre as pessoas brancas, que se declaravam brancas e agora se declaram de outra etnia, a maior parte delas estão se declarando pardas, e essa é a grande mudança visível nessa tabela aqui de Goiás. A mudança é interessante porque é uma mudança bem significativa, é um número bem grande de pessoas que mudaram a sua autodeclaração, e aí a gente percebe que isso acontece justamente nesse momento onde o Tribunal Superior Eleitoral aprova essa destinação de recursos do fundo partidário e eleitoral para candidatos negros, né? E aí essas coisas estão aí se atrelando. Para entrar agora na questão desses recursos que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, que é para as próximas eleições, que é no caso de 2022, o que é essa decisão? Bem, essa decisão, como eu já disse lá atrás, é uma decisão onde o TSE define que os recursos do fundo partidário eleitoral sejam destinados pelos partidos, né, aos candidatos negros de forma mais justa e mais proporcional entre candidatos brancos e negros, que essa distribuição seja de forma proporcional. Se você observar, você percebe que nós não temos muitos políticos negros. A participação negra na política brasileira, nessa política mais partidária ou institucional, enfim, uma participação que é pequena ainda, principalmente quando você vai vendo cargos que estão mais acima. Você tem mais presença de pessoas negras nos cargos de vereador, e essa presença vai diminuindo quando você vai para os cargos de deputado estadual, deputado federal, e aí presidência, então nem precisa dizer, né? Quantos presidentes negros a senhorita ou senhorito conhece no Brasil? E aí essa decisão, ela visa trazer um funcionamento mais saudável para essa democracia, que tem todos os problemas, a gente pode falar disso em outro vídeo, mas um funcionamento mais saudável para essa democracia. Porque esse investimento e esses recursos são recursos financeiros, para fazer com que esses candidatos possam ter suas campanhas mais ouvidas e vistas pelas pessoas, que o seu nome rode mais entre a população, que a sua campanha seja uma campanha de mais qualidade, porque a gente sabe que a forma como as nossas eleições funcionam e na sociedade que a gente vive, o dinheiro que um candidato tem para investir na sua campanha diz muito sobre a popularidade que ele vai ter ou não. É claro que assim, só o dinheiro por si só não explica talvez tudo, mas explica muita coisa, né? E é importante que esses candidatos negros e essas candidatas negras tenham investimento para fazer suas campanhas rodarem, para fazer campanhas de qualidade, para, enfim, fazer sua campanha ser mais vista. Porque existe um sério problema dos partidos em fazer esse investimento em candidaturas negras. E a isso eu falo em todos os partidos, de esquerda à direita. Existe um sério problema de partidos de esquerda, de partidos de direita, de lidar com candidaturas negras, de o tratamento com candidaturas negras ser um tratamento problemático. Já existe pessoas que passaram pelo PSOL e negras que disseram quanto é problemático o partido do PSOL, e, enfim, candidatos do PSDB, do PT e de diversos outros partidos. Não estou dizendo que esses partidos são iguais, só estou dizendo que na questão racial todos eles têm um nível de problema com candidaturas negras. E aí essa medida vem para tentar romper com alguns desses problemas que o racismo vai criando no dia a dia, inclusive com candidatos negros. E como funciona essa distribuição? Como eu disse, ela tem que ser de forma proporcional entre candidatos negros e negras. E aí um exemplo que eu trago, que foi um exemplo que eu encontrei em um site chamado Brasil de Fato, se não me engano, encontrei na Folha também, é que assim, se você tem, por exemplo, o seu partido, por exemplo, tem dos homens todos que estão ali sendo candidatos, se 40% destes homens são homens negros, os recursos, 40% dos recursos desse fundo eleitoral e desse fundo partidário tem que ser destinado a estes homens, que representam 40% dessas candidaturas. E isso vale também para as candidaturas femininas. Se 40% das mulheres concorrendo e são mulheres negras, 40% desses recursos tem que ser destinado a essas mulheres para garantir aí essa questão mais proporcional, equilibrando candidaturas negras e candidaturas brancas.
E não só nessa questão dos recursos, mas também foi determinado que o tempo de TV e de rádio, de propaganda desses candidatos tem que ser também proporcional para os candidatos negros e candidatas negras. Tudo aí nessa tentativa de equilibrar as candidaturas de pessoas brancas e pessoas negras, já que pessoas negras estão em bastante desvantagem. Isso, assim, é uma mudança importante, é uma conquista dos movimentos negros, que é bastante importante. É claro que tem brechas, é claro que tem questões, é claro que tem problemas, e isso pode ser discutido tranquilamente. Mas o que isso tem a ver e onde isso se atrela, por exemplo, com a mudança de raça e de cor de alguns candidatos, como candidatos aqui em Goiás. Como a gente viu, tem muita gente deixando de se declarar branca para se declarar parda. Né? E muita gente deixando de se declarar parda para se declarar de outras etnias. Esse movimento é um movimento bem complexo, assim. E aqui pode vir várias questões. Primeiro, a gente tem uma questão de uma possível tomada de consciência de algumas pessoas. Tem pessoas, a gente vive num país que é um país que é bastante miscigenado, de uma miscigenação que começou de forma violenta, que começou com estupro, depois houve uma tentativa de embranquecer a população, enfim. Essa miscigenação aconteceu de uma forma bastante violenta, mas ela é um fato e ela está dada. E aí você tem pessoas negras que são mais claras, pessoas negras de tom de pele mais claro, de traços mais finos, e aí você tem toda uma confusão identitária dessas pessoas que muitas vezes demoram anos para se entender como negras. E aí a gente pode ter no meio dessas pessoas, que não estão mais se declarando brancas, mas se declarando pardas, talvez uma possível tomada de consciência e até mesmo de se obrigar, né, de se ver agora obrigada a olhar para a própria identidade e para entender realmente quem ela é. A gente tem um ponto que é esse ponto de pessoas negras, confusas com sua identidade, que agora estão se declarando pardas e que, dentro do entendimento do IBGE, pardos e pretos são negros. E aí essa decisão do TSE leva em conta essa visão do IBGE sobre a população negra, que engloba pardos e pretos. Porém, não dá para ser ingênuo e achar que é só uma tomada de consciência. A gente tem outras duas questões aqui que são bastante emblemáticas no Brasil, que é a afroconveniência e pessoas brancas se declarando negras em momentos específicos para gerar algum tipo de ganho. Essa mudança de cor e de raça de algumas pessoas, de alguns candidatos nessas eleições de 2020, pode sim ser só meramente questão de oportunismo de boa parte dessas pessoas. A decisão do TSE vai levar em conta, aparentemente por enquanto, apenas a autodeclaração da pessoa se declarar. Isso em si é um problema, assim, porque qualquer pessoa pode se declarar negra, chegar e falar, sou negro. E, enfim, a gente tem visto isso nas universidades, por exemplo, nas cotas para pessoas negras entrarem na academia. E a gente pode estar agora vivenciando um momento de pessoas brancas de fato, se declarando negras para usufruir desses recursos financeiros que vão ser destinados a pessoas negras. E vão ter pessoas brancas, sim, cara de pau, se declarando negras, mesmo sendo visivelmente brancas, para usufruir desses recursos. E vão usar de argumentos que tem avó negra, que tem avô negro, que tem parente negro, que tem sangue negro, que sabe sambar, e que etc, etc, etc. São as pessoas que são brancas, racistas, porque esse movimento é um movimento racista. Quando você é uma pessoa branca e se declara negra, você está fazendo um movimento racista, tirando o espaço de uma pessoa que é negra e tirando o direito de uma pessoa que de fato é negra. Porque isso é um direito das pessoas negras que estão se candidatando de ter esse recurso destinado à sua candidatura. E aí a gente está vendo esse movimento e é um movimento bastante perigoso. E tem um outro lado, que é um lado que a gente pode trabalhar mais aprofundadamente em outro vídeo, que é sobre pessoas negras que não são retintas, que são pessoas negras mais claras e que têm passabilidade na sociedade e que se declaram negras em momentos específicos e que em determinados outros momentos não usam a palavra negro para se autodeclarar. E aí vai se declarando negro por conveniência. Como disse a professora Janeira Sodré, ela falou para o Jornal Popular, ela conversou com o Popular, conversaram com ela nessa matéria que saiu no jornal, sobre que é comum no Brasil as pessoas migrarem de raça ou de cor conforme conveniência. E aí algumas pessoas negras fazem esse tipo de movimento. Aí assim, como eu disse aqui, sobre essas pessoas negras mais claras, que podem se declarar negras só em momentos específicos e em outros se aproveitando da sua passabilidade, o que eu tenho a dizer nesse conteúdo aqui desse vídeo é que é sim de direito de toda pessoa negra usufruir de algo que foi conquistado pelos movimentos negros, mas é importante que a tomada de consciência não venha só nesses momentos
mais convenientes. A gente que tem mais possibilidade, nós que somos negros mais claros, nós temos que ter uma tomada de consciência que seja de fato real, oficial, que a gente que a nossa negritude e que o orgulho dessa negritude e que o assumir essa negritude não venha só para momentos de conveniência, mas para todo e qualquer momento, para os momentos que não são tão convenientes assim, para momentos onde inclusive é importante que a gente se posicione enquanto pessoa negra para gerar um atrito em algum espaço, para gerar um conflito em algum espaço, para fazer esse conflito gerar algum tipo de pensamento. Nós que somos pessoas negras mais claras, temos que ter consciência de que não dá para se assumir negra só em momentos como esse e em outros fingir que somos só brasileiros, assim. Eu acho que nesse sentido o que eu tenho a dizer é isso. Já sobre as pessoas brancas que se declaram negras e que estão usando esse momento, por exemplo, dessa decisão do TSE, é importante que, como a própria professora Janira disse na fala dela para o Popular, que tem algum tipo de órgão que fiscalize esse tipo de coisa, porque só a autodeclaração é um problema. Como eu disse aqui, qualquer pessoa pode muito bem chegar e se declarar negra e ficar por isso mesmo. É claro que eu acredito que alguns partidos vão ter um olhar mais crítico sobre isso, mas não sei se todos terão. E é importante que haja algum órgão que fiscalize isso, para saber se não está havendo fraude, não está tendo golpe, se não está tendo partido que vai enfiar qualquer pessoa se declarando negra e enviar recursos para essas candidaturas de pessoas que são brancas na verdade, mas que estão se declarando negras. É importante ter algum tipo de fiscalização. E aí você percebe que sim, esse movimento de pessoas brancas se declarando pardas, com certeza tem brancos que vão se declarar pardos por puro oportunismo nessa movimentação racista para ter recursos financeiros nas suas candidaturas. Isso é um problema que precisa ser bastante vigiado por nós enquanto sociedade. Porque a decisão é importante, a gente precisa de mais diversidade, de mais representatividade dentro desses espaços políticos, só que tem que ser cuidadoso esse movimento, bem cuidadoso. Bem, dito isso, eu acho que algumas coisas que eu consegui abordar aqui, aí vocês vão dizendo, tirando dúvidas, perguntando e etc., é que sim, essa decisão aí do TSE de destinar recursos, né, fazer com que os partidos destinem recursos para as candidaturas negras de forma proporcional entre candidatos negros e brancos é importantíssimo, assim. Nós somos um país de maioria negra, de 54% de população negra, e aí a gente tem uma representação negra nesses espaços políticos que é bastante pequena, e como eu disse, na medida em que você vai observando os cargos políticos, menos pessoas negras você vai encontrando. Nós temos um histórico de presidência completamente branco, de presidentes brancos e de uma presidente mulher que também era branca. E aí você tem um histórico político brasileiro de pessoas brancas sendo eleitas umas atrás das outras. E isso não se explica só porque as pessoas não sabem votar, não é só isso. Ou porque as pessoas não estão se enxergando nos candidatos, ou por não se identificarem como negras, acabam votando em brancos. Não, isso não, por si só não explica, mas é porque existe uma falta de incentivo também às candidaturas negras, de pessoas negras. E quando essas pessoas se candidatam, não têm o mesmo espaço na TV, não têm o mesmo espaço nas propagandas políticas, essas pessoas não recebem o mesmo investimento de candidaturas brancas, existe toda uma dificuldade dos partidos de destinar recursos para essas candidaturas negras, de esquerda à direita, existe um problema seríssimo de investimento financeiro nessas candidaturas de pessoas negras. Então é importantíssimo que candidatos negros e candidatas negras tenham dinheiro para suas campanhas, tenham dinheiro para fazer a sua campanha rodar, para produzir e criar o seu nome aí, fazer o seu nome rodando entre a população e se fazer visto, né? Então essa é uma decisão importante. Porque como ficou bem nítido aqui, é necessário que haja uma vigilância sobre as pessoas que estão se declarando pardas ou pretas, observar se não há brancos se usufruindo desse momento, sendo oportunistas e racistas sobre esse momento, porque a gente precisa, de fato, de mais pessoas negras ocupando o espaço político, de representatividade negra nos espaços políticos. E agora, antes de finalizar o vídeo, trazendo uma opinião pessoal que diz respeito a gente, que é eleitor, que é eleitora, e principalmente nós que somos pessoas negras, isso equivale para pessoas LGBTs, para mulheres em geral, que não sejam negras, que assim, a gente precisa entender que a gente precisa de mais pessoas negras nesse espaço político, isso é um fato, isso é um fato. E aí, qualquer pessoa negra tem o direito de se candidatar, seja no partido de direita, seja no partido de esquerda, é um direito de pessoas negras entender com qual lado ideológico ela se identifica mais. Porém, nós que somos eleitores, a gente tem que tomar cuidado
só com uma questão. Precisamos de mais pessoas negras nesses espaços, mas e eu espero que com essa decisão a gente tenha mais pessoas negras candidatas, candidatos e tendo as suas candidaturas recebendo o investimento que tem que receber, e nós, como eleitores, tomar cuidado com o discurso de representatividade para não sair votando em qualquer pessoa só porque ela é negra ou LGBT ou uma mulher, enfim. Eu tenho preferência a votar por pessoas negras, a votar em pessoas LGBTs, desde que o discurso e as propostas estejam de acordo com aquilo que eu acredito. Então, assim, a gente está aqui propondo a construção de um mundo mais igualitário, de um mundo mais justo, de um mundo melhor. Então, eu acho importante que, sim, pessoas negras se candidatem e que a gente vote em pessoas negras e vote em outras pessoas como LGBTs e mulheres, mas tomar cuidado para que o discurso de representatividade não faça a gente votar em qualquer pessoa. A pessoa que está se candidatando, ela tem que ter propostas que casam com essa ideia de mundo melhor, de mundo mais igualitário. Porque não adianta a gente votar em um Fernando Holliday que desmerece a história do movimento negro, que é contra as conquistas dos movimentos negros, que é contra as cotas, porque esse tipo de pessoa vai lutar contra demandas que a gente defende. Principalmente a gente que é mais progressista, nós que somos pessoas negras procurando o fim do racismo. Então, assim, vamos votar em pessoas negras, vamos votar em pessoas LGBTs, vamos votar em pessoas que não têm tanto acesso a esse espaço político e que a gente espera que cada vez mais tenham. Mas vamos votar em gente que entre lá dentro e continue lutando para que mais pessoas como nós continuem entrando lá dentro e não em pessoas que querem barrar essas conquistas, como, por exemplo, essa decisão do TSE. E a gente vote em pessoas negras que sejam negras na cor da pele e na consciência, negras no fenótipo e na mente, negras de fato, não só por conveniência. Então, eu acho que esse vídeo trouxe alguns apontamentos, assim, dá para fazer mais outras problematizações dessas informações, dessa decisão do TSE e da própria tabela dos candidatos que mudaram de cor e de raça. Tem várias questões aqui envolvendo isso. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você puder compartilhar, é um tema importante. Ficou grande porque é um tema complexo e traz muita informação, mas é isso. Eu espero que você curta e comente esse vídeo e vai lá me seguir nas redes sociais e continue acompanhando esse canal, tá bom? Até o próximo vídeo e beijos!